E hoje, mais um StarCast no ar. E hoje com ela, maravilhosa, Lorena Catanhete, que vamos falar de quê, Marcelo? Muita moda. E onde tem moda tem o quê? Brinde, gente. Não podemos começar esse programa sem o famoso cheers. Isso, e hoje Ai, que vamos falar de chique. moda, comportamento, livro Além do Cabide, da nossa escritora maravilhosa. E é com vocês. Conta aí. Ló, parceiraça, né, de muitos trabalhos e muitos anos. Me diz uma coisa. Goiânia, nós estamos indo no caminho certo da moda nacional e internacional ou a gente ainda tem muito chão pela frente? Antes eu queria agradecer o convite de vocês. É uma honra fazer parte desse episódio, fazer parte do podcast de vocês. Estou muito feliz pelo convite. E Goiás. Goiás enquanto identidade de moda, se estamos no caminho ou não. Eu acho, Marcelo, que a gente dá 2 passos para frente e um para trás. 2 para frente e um para trás. Nós temos potencial para ter uma identidade de moda, porque temos bons profissionais de moda, mas falta ainda aquela credibilidade, falta as pessoas elas entenderem que podem fazer moda aqui em Goiás. Nós somos conhecidos, sim, por ser atacadista de moda, nós somos o segundo polo de moda do país, mas como atacado, como réplicas, né? Como simplesmente seguir o fluxo. Mas a gente tem muita história para contar na moda. Então é aquele negócio, 2 passos para frente, um para trás. Falta o Lorena, impulso. e você que é instrutora também, que forma muitos alunos hoje aqui em Goiás, o que você acha? Por que esses alunos não decolam? Na sua opinião, o que falta para que a gente tenha essa identidade? E aí eu creio que essa identidade vai vir de novos, né, novos valores aí. Mas o que falta? Eu também acredito muito nos novos profissionais, se eles tiverem a coragem de encarar o novo. Como nós somos atacadistas e é muito mais fácil replicar, porque o replicar não tem erro, está vendendo. Então eu só faço mais do mesmo. Então ser inovador requer coragem. O que falta para a gente, para as empresas, é investir no novo, investir na criação. Autoralidade. Isso. Os novos profissionais e até os meus alunos, eu realmente incentivo, eu motivo os meus alunos a construírem a própria identidade, mas eu tenho também clareza de quando eles chegam no mercado de trabalho, é podado essa criatividade. Você entra em uma empresa e simplesmente você tem que fazer aquilo que já está sendo feito. Então você chega, eu já trabalhei no início, quando eu saí da faculdade, eu trabalhei em marcas como estilista e chegava e ouvia, você tem que fazer um igual a esse, outro igual a esse. Eu falei, gente, mas eu formei para criar, eu não formei para copiar. Mas realmente é o que acontece dentro de um mercado que tem medo de ousar. Então, o problema está nos confeccionistas, Sim, que eles precisam, então, mudar a mentalidade. Olha só, fica a dica da nossa instrutora. Hoje, eu percebo que nós precisamos de profissionais que geram uma autoralidade na moda, se a gente quiser chegar a algum lugar. sim. E dentro do que a Lorena mencionou, o problema está em vocês. Olha só, é sério. Mas Olha, como apontando o marca, não dedo. dá para fazer um mix, por exemplo, 50-50, já que eu contrato um estilista e ele é programado, né, tipo, ou estudou para esse fim de criação. Então, assim, se eu tenho que fazer o grande escala, que é para o comércio no geral, assim, para eu criar e gerar essa identidade, eu não teria também que ter algo autoral, algo que realmente fosse genuíno da minha própria marca? Seria o ideal, porque a marca ela precisa ter uma identidade. Ela conversa com o público-alvo e ela tem que ter a identidade dela. Esse é o ideal. Acontece que Goiás, por ter essa crescente da moda, muitas pessoas fazem moda sem entender o que é moda. Vendem o produto.
faz por vender. Eu já tive clientes que realmente eles fazem para ganhar no montante. É aquela história que a gente vê muito no atacado. Tô rachando de ganhar dinheiro, né? Porque eu faço jeans, porque eu faço isso. Mas quando você conversa com essa pessoa e pergunta, a sua marca conversa com quem? Não, não conversa, ela vende. Eu vendo isso. Mas qual é o seu público? Meu público é quem quiser comprar. Então, começa daí. É necessário ter um pouco mais de compreensão em relação à construção de marca, toda essa base administrativa de uma marca, que teria que ser assim o primeiro passo para qualquer um, e entender que moda ela tem uma conversa diferente. Moda é uma expressão. Eu não posso ter uma marca para vender para todo mundo. Eu não consigo vender para todo mundo, porque a minha roupa ela comunica com o nicho. Mas essa moda atacadista, ela, como ela trabalha hoje? Porque antes era o que usava-se nas novelas, né? Tipo, o brinco da fulana, a blusinha do cicrano, né? A calça, o sapato. E a gente sabe que cada vez mais a TV aberta, ela não tem segurado tanto essa audiência. Como é que é essa pesquisa dessa pessoa que trabalha só em função de produzir? A moda, e quando eu falo moda, a gente precisa ampliar. Ela sai da vestimenta. Moda é um ciclo de repetição, é comportamental. Por Eu ia isso falar isso que a agora. moda é comportamental, é um ciclo de repetição. Então, tudo parte do comportamento. Então, não necessariamente eu preciso de uma novela para criar um modismo. Aí você já está falando do modismo, porque a cada tempo existem tendências. A tendência ela existe, ela vai existir tanto no âmbito gastronômico, quanto na vestimenta, quanto para carro. Então, talvez eu não tenha um dominante comportamental que seja a novela, mas o comportamento que é tendência, a repetição de ações, ela acontece na sociedade, ela faz parte do meio social. E aí nós, do segmento da vestimenta, nós atribuímos dessas ações e passa a criar para isso. Se agora pandemia, todo mundo vai ficar em casa, não há sentido construir peças que sejam voltadas para eventos. Vamos pensar num conf, algo confortável? Foi o que aconteceu na pandemia. Isso. Muitas marcas, inclusive que eu fotografava do atacado, começaram a criar coleções de pijamas, mas pijamas assim luxuosos, pijamas de seda, pijamas que você falava assim, uau, vou ficar em casa, mas eu vou Mas ficar isso. dentro de um Graça, para perfil. você ter uma ideia, na pandemia, a moda também foi o segundo segmento mais vendido online. Ele só perdeu para comida. Eu acredito. Para comida moda, ou seja, você estava dentro de casa, Marcelo. Você não precisa comprar roupas para ficar dentro de casa, porque nós, né, acreditamos que você já tenha. Mas foi o segundo produto mais vendido online, de forma online. Olha como isso é interessante dentro da base comportamental, quando se entende a ação, se entende o meio, e agora eu sei o que eu vou vender. Agora eu vou conversar dessa forma. Então, todo mundo dentro do Conf se sente acolhido, é aconchegante. Eu estou em casa, mas eu continuo elegante, eu continuo fazendo parte da moda, né, desse ciclo de repetição. Eu quero Uhum. saber, saindo um pouco desse assunto e entrando mais na vida pessoal agora, né, do público. Ah, Eu vejo sempre você, né, o ambiente hoje pede tal coisa, né? o Você dia sempre. pede o visto. Exatamente, o dia pede eu visto. Uma pessoa comum, desligada de moda, como ela consegue transitar tranquilamente, sendo que, pelo que a gente escuta o tempo todo, a gente está sendo analisado, né? Sim. E isso eu acho que faz parte do consciente, né, geral. Todo mundo bate o olho e a pessoa já faz uma pré em relação àquela pessoa. Você, que é uma estudiosa do assunto, como você enxerga isso? Você sai de casa e hoje eu vou sair para causar, hoje eu estou basiquinha, hoje eu estou de mau humor. Como funciona essa edição dentro de casa? Dentro do meu livro, que é um guia de imagem, explica que a gente precisa responder 3 perguntas básicas para, né, se adequar ao ambiente.
é como eu estou, ou seja, qual é o meu estado de espírito. Eu estou bem, eu estou com bom humor, não quero conversar muito com as pessoas, quem eu sou em relação a... Eu entendo como é o meu corpo, eu entendo como é a minha personalidade. A segunda é, para onde eu vou? Porque aí eu entendo esse ambiente, horário, pessoas, local, é aberto, é fechado. E a terceira pergunta é por que eu estou? Por que eu estou assim? Por que eu vesti essa roupa? Quando eu consigo responder essas 3 perguntas, olha só, eu respeitei a mim, eu respeitei os outros e os outros passam a me respeitar, porque eles vão conseguir interpretar o porquê, a explicação da minha escolha da roupa. Então, fazendo esse casamento, eu não preciso nem entender de moda. E Entendeu sim que eu de não... Em si, de comunicação, comunicação. porque Eu não... tudo, Isso. tudo, tudo na vida de uma pessoa comunica. Isso, eu não preciso realmente aprender, fazer ali uma faculdade de moda, entender roupa. Eu preciso entender o que eu comunico ali dentro do ambiente. Porque aí dentro da neurociência, nós temos isso, 3 segundos, isso já é comprovado, né? Os 3 segundos para definir uma pessoa. Gostei, não gostei. Por quê? Porque nós olhamos para alguém, mesmo que seja desconhecido, o nosso cérebro, ele tem milissegundos para falar se a pessoa é confiável ou não, porque o nosso cérebro, ele sempre vai querer te proteger, né, de tudo, ele vai querer que você viva, que você continue vivo. Então, esses milissegundos é para falar que aquela pessoa não é confiável, então não se aproxime dela. E a imagem, essa construção de imagem, o que vestiu, como está, né, se portando, isso conta. Agora, se eu respeito a mim, respeito o ambiente e sei por que eu estou usando essa roupa, fica muito mais fácil o outro olhar e falar: olha aí, olha como essa pessoa se adaptou a esse espaço. Olha como essa pessoa está coerente. Então, ela é confiável. Eu posso me aproximar dela. Então, ultrapassa o apenas vestir, como a Graça falou. É comunicação. Eu não preciso saber da moda, eu preciso entender por que a minha roupa comunica isso. E aí acontecem os grandes erros de pessoas projetarem imagens, expressões diferentes e falar: poxa, mas as pessoas acham que eu sou tão fechada e na verdade eu E sou é tão tão aberta. interessante, Lorena, que essa primeira impressão, ela é realmente ela é significante, porque quando você vai ter a segunda, a Sim. terceira impressão? Ela fica, e é bem coach essa frase, né? É bem É, assim, não há uma segunda chance para causar uma boa primeira impressão. É muito exatamente. coach porque fica memorizado. A gente memoriza sempre a primeira impressão, que são esses milissegundos para E falar se a pessoa é isso é tão confiável ou não. interessante, por exemplo, você está andando na rua, e dependendo das pessoas que estão ao seu lado, à sua direita, à sua esquerda, você vai ficar com medo ou não. Sim. Então, isso já está assim, ó, intrínseco na nossa mente. Se você, eu teve uma vez que eu estava procurando uma locação no Rio. Aham. E aí essa locação ficava bem próximo de uma comunidade. E quando nós vimos um pessoal assim meio de capuz, eu já fiquei assim, Já. não, o meu corpo já falou, sabe? Já veio um medo assim que eu falei assim, eu quero ir embora daqui. Foi a primeira coisa quando eu avistei, eu falei, não, gente, a gente precisa ir embora, sabe? Então, isso eu acho que é meio que metafísico. Sim, sim, nós somos imagem. Nós somos a todo tempo imagem. Eu costumo falar que nós somos uma tela em branco. Para cada ambiente, você pode pintar essa tela de uma É determinada forma. verdade. Se você tiver discernimento disso, se você tiver consciência do quanto a sua imagem é importante. E isso independe do uso de marcas, do uso do luxo. Isso independe de como, assim, você não precisa gastar demais para construir as suas imagens. Você precisa ter coerência na sua postura, na sua imagem, na sua personalidade. Ter coerência nisso, aí pronto. Mas existe pessoas que fazem da sua imagem personagem, por Com exemplo? certeza. Se eu entendo que a minha tela ela é pintada todo dia, né, a todo momento, eu posso persuadir uma pessoa através da minha imagem. Não é à toa que, dentro desse exemplo da Graça, eu poderia falar assim: olha que interessante. E, às vezes, a pessoa de terno e gravata foi a que
te assaltou. E aquela mais simplória, não. Mas isso cria uma incoerência cerebral. É Você tão... vai passar a sua vida inteira falando, cara, e ele tava de terno e gravata. Mas Lorena, isso tem muito a ver com, né? Tem muitos exemplos no cinema, filmes, novelas, né? Seriados, enfim, tipo, aquela pessoa que chega, né, desgrenhada na loja querendo comprar, os vendedores olham assim meio de lado, né? É de repente Isso. mal atendida ou nem é Eu atendida, e de só repente que volta quero. todo montado e as pessoas, né? Uau, uau. Isso, Então, então assim, você consegue persuadir. E quando eu falo persuadir, não necessariamente é só para um lado maléfico, ruim. ruim da história. Eu, por exemplo, muitas vezes, principalmente por causa das aulas, das palestras, às vezes eu estou gripada e eu não quero que as pessoas olhem para o meu rosto. Não quero que elas fiquem, né, muito focadas na minha imagem, que ali não está muito bacana, porque eu estou gripada. Então, eu construo uma imagem, jogo um brilho no sapato para que todo mundo olhe para a minha direção, para onde eu estou andando. Você já você vai direciona as pessoas. Isso, imagem é intenção. Você intenciona todo o tempo. a todo tempo, todo momento. E aí é uma responsabilidade grande. Né? Sabendo que é intenção, é uma grande responsabilidade. Por isso que eu falo assim, vai à padaria? Entenda que você vai à padaria. Então, existe uma imagem para aquilo. Vai ao supermercado, vai ao shopping, vai a um evento, gala, vai... Então, tudo é intenção. Eu tenho uma comadre que ela gosta muito, assim, né? Tipo, ela sempre que vai comprar alguma coisa, ela me liga assim, o que que você acha? Eu falo, você banca seu look? Isso! Entendeu? Assim, a gente trabalha com moda, mas eu sempre disse que eu não sou escravo da moda. Assim, eu sempre tive muito preguiça daquilo, né? Tipo, porque são tantas opções o tempo todo, e eu sempre me considerei um pouco clássico e pão duro, gente. Eu sou pão duro. Para eu pegar uma peça nova pro meu guarda-roupa, eu tenho que achar que ela vale muito a pena, porque meu dinheiro é suado. Para quem tem a rodo, né? Enfim. Mas pra gente que trabalha, né? Que a gente é operário da moda, assim, eu faço meu dinheiro valer a pena. Então, assim, um terno novo, uma calça, enfim, uma t-shirt nova, ela tem que realmente valer muito a pena. O que que você pensa dessas pessoas que, né, infelizmente, elas são ludibriadas pela indústria da moda, né? Que é o alto consumo e desenfreado. São vítimas da moda. Nós trabalhamos em um segmento que promove moda. É bem ambíguo, né? Fica, né, bem contraditório. Eu, enquanto construção de imagem, falo não compre moda dessa forma e nos desfiles, nos catálogos, compre, 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 né? Eu estou ali no meio. Infelizmente, quando nós falamos que há vítimas da moda, são pessoas que ainda não conseguiram ratificar, porque existe em si a identidade, então talvez elas não entenderam a sua própria personalidade para que possa sustentar isso. Nós vivemos, sim, em um meio no qual nós temos ali um padrão de beleza meio que obrigatório, a internet impõe determinadas ações e quando a pessoa ela não tem essa personalidade muito bem definida, essa maturidade para aceitar a própria individualidade, ela facilmente cai como, né, nos braços da moda de que você pode ser tudo. E, na verdade, nós não somos tudo, nós somos indivíduos. Eu sou eu sou um no mundo. Eu brinco muito com essa coisa do escambo da moda, né? E eu vejo muito mais no universo feminino do que no masculino, Sim. porque o homem usa uma calça, né, até ela acabar. A mulher parece que já tem uma dificuldade gigantesca de repetir um look, porque a fulana, cicrana, beltrana, enfim, né? Tipo, aquele universo de pessoas já me viu com essa roupa, eu não posso repetir. Tô falando da minha irmã, viu, irmã? Então, assim, minha irmã mais nova, Ana Paula, ela é uma consumista ávida. Ela não repete look, ela não repete roupa. Aí, assim, enquanto era, né, tipo, época de escola, faculdade, existe o escambo entre amigas. Hoje, ela literalmente, ela compra. E, assim, todo final de semana é uma roupa nova. Eu falei assim, o que que você faz com essa roupa que você não usa mais? Ela tá no guarda-roupa. Que agora eu vou entrar nessa outro ponto, que um dia foi recicle moda, né? E hoje Sim. começam, né, tantos nomes, second hand,
é o próprio brechó, né? Assim, como você enxerga essa reutilização de roupa? Porque a gente sabe que hoje é um dos grandes poluentes do mundo, né? Sim, a moda é tudo segundo, né? Goiás é o segundo, a moda é o segundo poluente de moda, né? O poluente mundial. Eu acredito que seja o futuro, porque na verdade não há mais nem o que ser construído, não há mais, todo mundo já tem o suficiente. Isso é claro, né? Você não precisa mais comprar roupa, é fato, não precisa. O mercado ele precisa continuar, que as marcas não vão fechar. Você precisa agora comprar de forma inteligente, de forma consciente. Você compra o que falta, você compra o que precisa intencionar, você compra com um objetivo. O que não faz mais parte da sua fase, o que não faz mais parte da sua vida, ela não precisa virar lixo. Nós temos o deserto do Atacama, por exemplo, que são toneladas e toneladas por dia, né, de moda sendo jogada fora. Por que não circular essa moda? Por que não fazer com que uma roupa, eu tenho peças no meu guarda-roupa que eu tenho 40 anos, eu tenho peças que são muito mais velhas do que eu e estão em perfeito estado, ou seja, se uma roupa que tem 60 anos, ela está em perfeito estado, quantos anos mais ela vai Poderia continuar nesse ser. mundo? Lorena, o que que eu, assim, só uma reflexão. Tem 25 anos que eu trabalho com imagem, com moda, com fotografia. E quando eu iniciei a minha carreira fotográfica, eu fotografava para todas as marcas, praticamente em Goiânia. Consegui atender assim, uma quantidade muito boa, onde se fazia 2 coleções por ano. Então era o primeiro semestre, o inverno, e Outono, inverno e depois primavera-verão. primavera, verão. E ponto. Então eu fazia 2 catálogos por ano. Tá? E aí as coisas foram evoluindo, comecei no analógico, depois já migrou para o digital, comecei fotografando muitos artistas, depois as paniquetes, hoje, né, as blogueiras, e tudo foi mudando. Então eu percebo que nessas 2 décadas de moda que nós estamos assim inseridos, Marcelo, muita coisa mudou. E hoje a gente estava aqui com um cliente agora, né, que você conheceu, e ontem a gente estava conversando sobre o movimento dessa moda. Ele falou assim, Graça, hoje nós precisamos lançar um produto toda semana. Então nós estamos no momento desse fast fashion. E a minha pergunta é: você acha que nós estamos onde nesse fast fashion? Ele está apenas começando? Ele está no meio? Ou você acha que ele está indo para o fim? Caso as duas perguntas, nós estamos indo, como a moda circular é o futuro, nós estamos a um passo do declínio da fast fashion. Essa não repetição da roupa, isso foi marketing, isso foi mercado, exatamente com o início das fast fashions, no meados de 90, com um boom nos anos 2000, porque a moda ficou muito mais acessível. As lojas de departamento, você entra numa loja de departamento, você compra, divide em 8 vezes no cartão e só começa a pagar em outubro, não é assim? a propaganda. Então, quando você vai lá pagar uma parcela, você já tem algo novo. E isso mudou o comportamento do consumidor, porque antes ele esperava, sim, ele esperava as coleções, né, semestrais. Hoje, ele vai na loja e ele não quer ver o mais do mesmo. Isso é fato, porque assim como tudo no mundo a gente se adequou ao Uber, a gente se adequou às fast fashion, às lojas de departamento. Aí acontece um grande colapso na moda, porque criar para Você acha lançar que ela já uma está vez, passando por esse ela colapso? passa por esse colapso, Ela está porque nesse momento. porque é exaustivo criar semanalmente. É exaustivo para todos, para o chão de fábrica, para a cadeia Não, e tem produtiva. marcas que falam, olha a fala. Eles falam assim, Graça, eu não quero crescer mais. Olha isso, gente. Já ouvi muito. Porque eu não consigo mais produzir. Não existem, um outro problema são as costureiras. Não Joga existe a culpa para a mão de obra também. mais mão de obra, assim, especializada.
Sim, não é à Até toa que eu queria até te perguntar sobre isso, sobre as costureiras. Você acha que já existe uma IA ali, meio que pronta para costurar? para costurar, eu acredito Ainda que não. não. Para costurar, não. Nós temos IA até o processo de modelagem Aham. e nós temos IA depois da confecção, porque nós temos IA até na a prova de roupa. Eu não preciso mais provar a roupa, né? Em uma foto minha, eu já vejo O vestida, caimento. né? Essa roupa vestida em mim. Mas eu acredito que a moda, ela ainda ela necessita muito do humano. Ela necessita do humano tanto para definição de tendência, para criar a moda, para entender qual é a moda que vai ser usada, e porque o que nós vestimos, entenda quantas vidas passaram nessa sua roupa até chegar na sua casa. Eu falo que a moda, ela salva vidas. Ela salva, ela transforma vidas. Então, ela é muito humana. A moda é totalmente humana. Então, partindo da sua fala, é que sempre me perguntam isso, né? Tipo, o que que você vai fazer daqui a pouco? Eu, como assim daqui a pouco? Ah, a IA vai substituir modelo, a IA vai substituir Eu estilista, recebo essa pergunta todos os campanha dias. e etc. E eu sempre fico muito reticente, porque, assim, de verdade, né, pensando no agora, onde assim você tem que ter autoridade para isso, você tem que ter conexão com a sua audiência, etc. A mesma coisa eu vejo a marca, entendeu? Se eu começo a trabalhar apenas nessa parte de IA, não estabeleceu mais vínculo em relação a cliente marca, a consumidor de marca. Então, assim, a mesma coisa, eu pego sempre semana de moda, né, como exemplo. As grandes marcas não participam das semanas de moda. Por quê? Porque se o cliente que ela trabalha é diferenciado, ele não quer ir para o mesmo cubículo que todas aquelas pessoas estão, ela quer o exclusivo. Então, pensando em exclusividade e pensando em identidade, eu vejo a IA como um acessório do Sim, trabalho. é uma Eu ferramenta não de vejo como um valor. substituto. Não, é uma ferramenta de valor. Entenda que a moda, ela veste humanos. Então, enquanto eu estiver, né, de frente com o indivíduo, ela precisa conversar com esse indivíduo. A IA, as tecnologias em si, elas são fundamentais para gerar valor de serviço. Elas facilitam a nossa vida. Senão, estava todo mundo ainda costurando à mão, né? A alta costura estava ali ainda em alta. Não é à toa que agora só 3% da população planetária, né? Mas nós trabalhamos para o ser. Um desfile, por exemplo, um desfile ele acontece para comunicar, para criar, para gerar encanto em quem assiste. É o indivíduo. Até mesmo as fast fashion, se eu estou criando a cada semana, é para mostrar para você, humano, que eu tenho novidade, que eu quero que você volte para comprar. Então, é humano, é humano. E aí, eu ratifico, se eu visto essa roupa, eu tenho que compreender que passaram tantas outras vidas até chegar no meu guarda-roupa. Então, é um humano abraçando o outro. É bem poético, né? Eu tenho uma vertente de moda mais poética, mas é de uma responsabilidade muito grande compreender isso. E aí a gente fala da fast fashion, que é o barato. Será que o que você está comprando barato, ele realmente paga todo mundo? Essa cadeia produtiva? As lojas de departamento, por isso que é o colapso da moda, por isso que, será que nós estamos ainda, ou nós já estamos em declínio? A tendência é diminuir, a tendência é realmente as pessoas compreenderem que o comprar online, eu falo da Shein, por exemplo, né? Essas lojas, o comprar online talvez não seja tão necessário sabendo como é essa cadeia produtiva, como é essa base de trabalho. É muito mais grandioso eu investir ou pagar em alguém que eu vi que fez a minha roupa, que modelou, que costurou com carinho, que teve amor, do que aquela pessoa que não está ganhando quase nada, para que eu continue mantendo uma imagem de que estou na moda, estou atual. Ô, Lorena, Mas isso é uma conscientização que ainda precisamos, assim, eh,
ter. Isso, por isso que a gente ainda vai para o declínio, a gente está começando a Sim. entender isso. Mas falando em mudanças, né? Porque a moda, talvez ela não se cria, mas ela muda o tempo todo, Sim. né? Então, assim, anos 20, anos 40, anos 60, anos 80, 2000. Então, assim, foram várias mudanças no comportamento, né, e na forma de vestir, cabelos e etc. Como... E você meio que já respondeu isso também, né? Comportamento, muitas vezes rua, né? Sim, Anteriormente tinha-se uma dificuldade muito grande de usar o que estava na rua, trazer para a passarela. Hoje as grandes marcas, inclusive, se renderam a isso. sim. Como você é estudiosa de moda, você enxerga essa mutação? Os fenômenos sociais, políticos, econômicos, sociais, tudo isso faz parte da vestimenta. Eu visto o que está acontecendo naquele momento. Você falou da década de 20. Década de 20, a gente saiu da Primeira Guerra. As mulheres, por causa da Primeira Guerra, as mulheres passaram a ter um pouco mais de domínio, né? Elas foram um pouco para o mercado de trabalho, elas se viram, talvez pela primeira vez, como a matriarca, o ponto final dentro de casa, então elas sentiram essa liberdade. Acabou, toda vez que acaba uma guerra, nós temos um período muito feliz, a década de 20. E a gente fala das melindrosas, de todas essas ações E a mulher comportamentais. nessa época, ela fica um pouco mais livre. Isso, ela sentiu essa liberdade, ela passou a cortar o cabelo, ela passou a fumar. Então, tudo isso é A refletido roupa, a na própria construção de roupa, imagem. ela Isso. mudou a sua estrutura. Então, assim, elas saíam daquele espartilho Despartilho, e ela isso, ficava ela assim, teve livre, leve e solta. isso, ela teve essa sensação de liberdade, obviamente a liberdade da década de 20, não a Mas liberdade de foi nos anos 20 que ela 2020. começou a usar calça também, ou é anterior a isso? Não, as calças são engraçadas, porque as calças elas começam lá no início de 1900 com a Bloomer, com a Mary Bloomer. As calças pareciam uma bombacha. Ela pegou uma saia e simplesmente costurou no meio, porque ela achava inviável andar de bicicleta usando toneladas e toneladas de roupa, porque a mulher ela vestia de 8 a 10 quilos de roupa. As Em um anáguas, traje, né? isso, em um traje. Então ela costurou. Só que na época ela não foi bem vista nem bem quista, era impossível. Como é que uma mulher usava calças? Era essa a imagem. Aí vem Chanel um pouquinho, lá na frente, lá na década de 40, 50, Yves Saint Laurent trouxe o terninho real, o terninho a Yves Saint Laurent que botou. Mas ali 40 a gente já começa a ver realmente mulheres dentro do guarda-roupa usando calças. Meados de 50 para frente, calças jeans para o público jovem. Só que a gente está falando, olha só, isso é comportamental, né? Ações sociais, políticas e econômicas. Como é que uma mulher usa calças? Isso é social, né? Isso é dentro de uma base quase antropológica. Essa liberdade feminina, por causa do fim da Primeira Guerra, as mulheres, e aí é uma época festiva. Aconteceu agora também, pandemia. Pandemia nós consideramos guerra, porque todo mundo ficou enclausurado. Quando saiu, quando as pessoas sentiram essa liberdade, né? Quando pôde. Elas queriam ah, brilhar. isso, a Eu nunca vi tendência tanto brilho. dopamina, isso. Toda vez que há essa sensação de liberdade para a moda, para a construção de imagem da moda, nós queremos liberdade corporal também. Aí a transparência, os recortes, o psicodélico, que foi, né, uma estampa muito usada agora. Então, isso, ó, tá vendo? É político, econômico e Lorena, social. agora vamos polemizar um pouco. Você já falou de 3% da população, 4, 5, enfim, não sei dizer ao certo. Mas Chambre Syndicat de la Haute Couture. Estamos falando do mercado exclusivo, luxo. E explica um pouquinho para as pessoas, luxo e alto padrão, tem diferença? Você sabe que quase me bateram lá no Instagram, né? Porque falar que não existe alta costura no Brasil. E aí as costureiras, né? As costureiras. Mas é porque, né, tipo, isso, gente, uma espécie de um sindicato, É né? uma chancela, na verdade, Então,
Então você uma tem que estar naquele instituição. quadradinho ali, né, em Paris e tal, ter Isso. um ateliê, número de funcionários, enfim. Eu Explica volto, isso para a audiência, assim, que as pessoas, assim, né, tipo, eu volto a falar, não existe alta costura no Brasil. e é ela que tá Concordo falando, com gente. ela. Não existe haute couture no Brasil. E aí até falaram assim, alta costura existe, não existe haute couture. É a mesma coisa, gente, não? Porque há uma diferença, né, entre luxo e alto padrão. Luxo, ele já também é uma base comportamental, é algo acima do extremo, e é o que nós falamos da a pouquíssima porcentagem da população planetária que tem acesso ao luxo. O alto padrão, ele está abaixo do luxo. Não quer dizer que o alto padrão não seja de um patamar alto. Ele é alto padrão. Por exemplo, Goiânia. Olha lá, talvez seja polêmico isso. Lá vai. Goiânia, hoje ela vive dentro do alto padrão. Ela não vive no luxo. Nós não temos ainda essa base de luxo aqui E as em poderosas Goiânia. do Cerrado, Lorena? Nossa! As poderosas, alto padrão. Elas mostram, né, uma vida de alto padrão que, dentro do conceito delas, é algo luxuoso. Luxuoso. É, luxuoso. Lorena, eu percebo assim essa questão do luxo, como você disse, um comportamento. E hoje, cada vez mais, esse luxo, ele fica mais silencioso Sim. e, assim, de não querer nem mostrar marcas, não querer tantos hologramas, é algo assim tão assim que as pessoas não têm a necessidade de que as outras vejam. Isso é mesmo. tão incrível. Eu fui em alguns lugares agora, nas minhas viagens, né, em Paris, que você mal poderia pegar no celular. Então, aquelas pessoas, aquele nicho de alguns lugares que eu fui visitar, eles não queriam. Eu falava assim, gente, mas a propaganda não é a alma do negócio? Eu não estou entendendo esse lugar, que eu não posso nem fotografar. Isso, Graça, você estava lá. A Chanel precisa Não, gritar para todo mundo não que é precisa, Chanel. não Precisa, não precisa. precisa. Isso não quer dizer que essas marcas não viram dentro do público de alto padrão ou quem possa, né? Porque nós temos submarcas das marcas de luxo, né? Nós temos a haute couture, nós temos a submarca, que é um pouco mais barato, e aí vai diminuindo até o público, até aqui eu vendo para essa pessoa, porque as marcas são assim, até aqui eu vendo. A partir E daqui já eu não quero mais existem vender. marcas dentro desse luxo, criando peças sem etiquetas e vendendo muito mais caro do que uma peça que já está assim lançada no mercado com uma marca autoral específica. Eu assim gente, e aí? Você acha que Isso. isso vai acontecer, vai, como se Vai. diz, pegar dentro Vai desse acontecer momento? porque a haute couture, como eu falei, ela é uma chancela, ela é uma instituição, é uma certificação, né? É um certificado de alta costura exatamente para se manter leal ao conceito, ao comportamento da alta costura, E que aí é a a gente construção da e aí roupa. a gente vê que o feito à mão. Então tudo que é feito Isso. à mão vem assim com muita ênfase, com muita Com muito força. cuidado, com muita delicadeza. A cadeia produtiva ela é valorizada, né? Por isso, né, é um dos motivos de ser tão caro, é porque além da marca que você paga essa história, esse legado, você também, pelo menos, deve valorizar todo esse processo produtivo que é a mão, né? Pouca porcentagem que pode ser passada em Mas máquina. você não acha que a marca faz a diferenciação? E aí, de repente, quando esse novo luxo vem com essa força de não querer usar um slogan, um carimbinho ali, ele não coloca como se diz, equiparado aos outros? Eu acho que quando a marca ela faz Aos outros isso, pobres mortais? mas eu acho que é a marca lutando para manter o legado.
Porque como a logo, ela banalizou, como a logo agora é uma ferramenta de ostentação banalizada, o que pode fazer para que a gente mantenha esse legado da alta costura, manter o legado do luxo? Aí a gente está falando realmente do luxo, para que ele não se perca, para que ele não seja confundido, porque hoje entre o luxo e o alto padrão há essa confusão. É muito fácil hoje uma pessoa de alto padrão, por exemplo, a Hermès, a bolsa, que virou uma febre. Todo closet tem uma bolsa Hermès que não é para ser isso. Ela não foi feita, ela não foi construída, ela não foi criada para isso. E ainda assim, que eu percebi dentro da própria Hermès, existem filas e filas para você comprar, e você chega lá para comprar, e se você não tiver um relacionamento com a marca, Isso. você não compra o que você quer, você compra o que a marca Tem para disponibiliza oferecer para daqui você, o que para você pode você. comprar aqui. É. É tipo um processo seletivo. Aí tá, olhando isso, é fútil, isso é besteira, isso vai depender de qual padrão você vive, sabe? Eu, Lorena, né, me recolho, né, humildemente à minha classe média e não posso comprar, ok? Agora, para quem tem um patamar acima que pode comprar, isso pode ser importante. Por isso que a moda, assim, quando a gente fala de futilidade ou não, é necessário entender qual é o contexto, qual é a bolha que essa pessoa vive, o quão é interessante para Isso. construir E essa dentro imagem. dessa bolha se criam os códigos visuais, Isso. onde eles vão conversar entre si. E o que eu percebi também que veio com muita experiência. Então, hoje as pessoas elas não querem mais só vestir uma roupa, mas elas querem ter uma experiência com o universo, com a marca que vai vender aquilo para ela. Isso Então, mesmo. por isso, igual você falou, é quase que o declínio desse fast fashion. É, Porque hoje precisamos de viver experiências nesse mundo cheio de IA, de tudo pronto. Você põe um prompt lá e você já cria uma coleção tem inteira. tudo. Tudo, tudo. Tem até o vídeo, né, do desfile, que a coleção ainda nem foi criada. É muito Mas é rápido. isso, o luxo alto padrão, ele existe, há essa grande confusão. Nós, aqui dentro da nossa, né, de onde nós moramos, o luxo ainda não é algo, né, vivido, mas o alto padrão, sim. Eu acredito que Goiânia tem uma propensão a viver o luxo daqui a uns 10 anos. Eu brinco, falo, Goiânia vai ser a nova Dubai, né? Goiás vai ser a nova Dubai, até porque está em ascensão, né? Exatamente com a série, com, né, o mostrar Goiás como um potente foco industrial, agro, tudo isso, mas a gente ainda não vive o luxo. Não existe alta costura no Brasil. Olha o fogo no É, parquinho. não existe alta costura no Não, Brasil. mas Existem pessoas comparadas à alta costura. Existem costuras tão boas quanto, mas com a chancela não. Mas pegando esse gancho, né, do que você está dizendo aí, eu participei aqui em Goiânia de um talk, né, e uma speaker estava falando exatamente isso, né? Só que do lado tinha né, um grande nome da moda nacional e ela falou basicamente o que você disse. Quando ela se tocou na situação, ela, não, gente, mas, né, eu achei esse corremendo ficou pior, Ah, entendeu? Então, assim, mas essa parte que eu pedi para você falar é exatamente isso. Não é que por você não ter essa chancela de, né, luxo, alto padrão, que não tenha qualidade. não, nós chamamos aqui de costura fina, o que seria comparado à alta costura. Então, nós temos grandes ateliês, nós temos grandes profissionais comparados à alta costura, mas que não têm a certificação. E por não ter a certificação, não pode usar o termo haute couture, não pode Uhum. usar o É termo como alta champanhe, costura. né? Isso é como champanhe. Champanhe. Não pode usar esse termo, mas pode usar a costura fina. Tanto é que nós temos tão bons profissionais que nós temos profissionais que são convidados. Nós temos o Gustavo, né? O Gustavo que ele foi convidado, é convidado para desfilar na semana de alta costura. Então,
profissionais nós temos vários. Agora, é impossível aqui no Brasil ter um certificado de alta costura, porque há várias regras para isso. Lorena, eu vou falar uma coisa aqui, porque assim, dentro da sua fala, eu lembrei de uma pessoa, uma figura, ele não está mais entre nós, mas foi uma surpresa muito grande tê-lo conhecido, porque eu não tinha ideia realmente de onde eu estava inserido. Eu não me recordo o nome, se é Lover Bayesh, mas ele era radicado aqui em Goiânia, e por acaso ele tinha uma das maiores coleções de Salvador Dalí, e ficava todas dentro do apartamento dele ali no setor oeste. E andando com ele por Goiânia, com um antigo patrão que eu tive, ele falou uma coisa que na hora, se eu olhei para trás assim, né, e é isso mesmo, menino, só existe duas categorias, rico e pobre. Esse negócio de classe média inventaram aí para você ficar felizinho. Você acha que é uma realidade? Porque, assim, com essa fala dele, eu me entendi dentro da sociedade. Eu posso até estar com aquelas pessoas e conviver com aquelas pessoas, mas eu não faço parte daquele quadrado. É polêmico, né? É complexo. Eu acredito que existem vários segmentos, vários nichos sociais, vários nichos econômicos. E realmente, há a classe superior, a gente está falando, né, de poder aquisitivo, e o mais baixo, assim como falar, a pessoa que ganha 10 mil reais e gasta 10 mil reais por mês, ela não pode ser considerada dentro de um patamar alto, porque Ela aquilo paga a ali conta. ela paga a conta e ela trabalha para receber aquilo. Porque nós estamos falando de uma base de luxo, né? O que nós estamos falando de pessoas que realmente elas não trabalham necessariamente, mas elas têm um sistema no qual trabalham para que ela se mantenha no alto patamar. Então, se você precisa trabalhar para receber seus 10 mil reais, para você ter um gasto, um custo de 10 mil reais por mês, você está muito longe mas isso não quer dizer que você não possa frequentar os bons restaurantes daqui. Aí a gente volta a falar Aí do a gente alto fala de padrão. cultura, a gente começa a Isso. falar A de gente, outras coisas que você não precisa ser o cara do luxo para você ter esse isso. conhecimento, porque o conhecimento ele liberta. E aí eu já entro numa vertente que não está inserido numa classe social. Porque o conhecimento ele liberta. Sim, com certeza. E aí talvez as classes econômicas elas tenham aberto esse leque, porque o alto padrão ele desce, ele é uma parte mais baixa do luxo, aí vem classe média, aí vem A, B, C, D, tanto é que dentro do censo, né, A, B, C, D, vai lá as classes, para mostrar que você pode usufruir. Né? Dentro da sua bolha, você tem E capacidade aí de eu usufruindo. volto a falar na questão da experiência. Hoje, as grandes marcas, elas estão, assim, trazendo experiências de cafés, por exemplo, em Londres, no Café Prada. Sim, Então, sim. hoje, eu não tenho, como se diz, mandem para comprar aquela bolsa maravilhosa, mas eu Mas o consigo café... sentar lá naquele café e tomar meu café. Isso. Então, é meio que uma democratização até dessas grandes marcas. Isso mesmo. E se a gente for parar para analisar realmente dentro da humanidade, é cada vez mais raro o luxo, né? Assim, que se Esse manter no luxo aí. patamar do luxo. Tem alguma mulher elegante em Goiânia que você fala assim, Olha nossa, só, essa é... olha o fogo do parquinho. Gente, é. o Marcelo, ele é o moço do fogo do parquinho. Então, tô deixando a nossa convidada ali, ó. Elegante. Não, há várias pessoas muito elegantes. Eu tenho a minha preferida, vamos ver se bate. Goiânia é muito Pensa engraçado. numa também. Goiânia é muito engraçado que todo mundo fala, né, que Goiânia é conhecida pelas pessoas bem arrumadas. Perua, viu, gente? É uma linha tênue, Perua. né? Ela é uma linha tênue entre o arrumado e o exagerado, né? O arrumar em exagero. Mas nós temos muitas pessoas
Responde, É, Lorena. Olha, você para de querer colocar fala a primeiro o minha. seu, né? Eu gostei! Não vai copiar, Ai, não. fala primeiro o seu. Fala primeiro, eu concordo. Melo Silene Dutra, maravilhosa. Eu sabia que ele ia falar. Eu concordo. Mas há várias pessoas realmente que carregam essa elegância. Quando nós falamos em elegância, é bom ressaltar que elegância é imagem aliada à postura. Não adianta você ter uma construção de imagem muito bonita, né, bem requintada, e não ter um comportamento adequado, É, né? Não ser luz, educado, tudo. isso, Eu não ter acho uma ela boa bem Evita postura. Peron, né? Assim, aquele cabelo sempre arrumado, sempre Isso. Aí a gente imperdigado. fala de elegância. Da mesma forma, há pessoas que estão com uma construção de imagem simples, uma postura muito adequada, e a gente olha que pessoa elegante, né? Ela Porque entra. elegância é comportamento, então Isso, a gente vai bater imagem aliada à nessa, postura. nessa tecla. E Lorena, além do cabide, o Além do que é cabide. além do cabide? Conta pra gente. Além do cabide, vou até pegar aqui o livro para mostrar para vocês. Ó. Além do cabide é um guia, na verdade, é um guia de construção de imagem. É um livro muito dinâmico, no qual a pessoa mesmo vai personalizar, porque há várias atividades para serem feitas aqui. E, na verdade, para ensinar que a roupa, ela tem uma expressão, ela tem uma comunicação. Cada peça, ela comunica de uma determinada forma. Então, quando você aprende que a modelagem de determinada blusa transmite isso, ou calças transmite aquilo, fazer essa composição vai ficar muito mais fácil. Foi um livro que demorou 2 anos para que ele pudesse sair, porque eu falei, eu quero que esse livro ele ajude o máximo de pessoas. Então ele é agênero, não é um livro feminino, não é um livro masculino, ele é agênero, mas que você possa ler e não ter regras do que vestir, mas que você possa construir a sua imagem de acordo com a sua personalidade, com a intenção, com aquelas 3 perguntinhas que eu fiz, faz parte do livro. Então é um livro de ajuda de construção de imagem. É tão interessante, eu lembro assim, quando eu ainda era adolescente, minha mãe me colocou num curso de moda e etiqueta, de modelo, ó, já fui modelo. Ela lembra disso o tempo todo, gente. E aí nesse curso, a professora, eu lembro, ela falava assim: "Você, a modelo é um cabide", aí eu lembrei. Ela falou assim: "Quando você estiver na passarela, você lembra, você é um cabide", eu ficava olhando para ela, gente, mas o cabide é só um negocinho? Isso mesmo, mas é interessante porque quando eu pensei no nome, Aham. era exatamente para falar assim, o que vem além do cabide? Quando eu pego essa peça e visto, qual é a mensagem que ela vai transmitir? Como eu serei a partir do momento que eu vestir essa peça? Porque a gente pode falar da mesma camisa, Graça. Se você vestir, conta uma história. Se eu vestir, vai contar outra completamente diferente. E é a mesma peça. Então, além do cabide, é isso. Como a moda realmente, de fato, pode valorizar quem você é. Cada um vai ler e vai valorizar a sua forma. Mas, Lorena, conta pra gente. Escritora, produtora, professora, que mais? Neurocientista Neurocientista. comportamental. Hoje, a hora que nós chegamos aqui, o Marcelo perguntou: "O que que é uma neurocientista comportamental?" Quando eu resolvi, assim, eu sempre me vi trabalhando com moda, né? E aí, quando eu realmente entendi que a minha paixão era como a moda influencia, né, no nosso comportamento, construção de imagem, eu busquei me especializar, né? Busquei entender, aprender, conhecer mais o comportamento, né? As pessoas. Se elas vestem, então por que elas vestem? Por que elas escolheram essa roupa? O que acontece com alguém que assiste um desfile e quer vestir, quer comprar aquela roupa? E aí eu compreendi realmente que moda não existe sem comportamento. A neurociência comportamental. Então, todas as minhas especializações, psicologia das cores, visagismo. Por isso que quando perguntou, Lorena, o que você é? Eu sou especialista em moda e neurociência comportamental. É agregado à moda.
Você sempre agregada à moda. Fala, você é terapeuta? Não, não sou. Eu trabalho com moda. E a neurociência, ela me ajudou muito a compreender que todas as nossas ações, ela parte de comandos cerebrais. Então, o que que acontece com o nosso cérebro quando eu memorizo determinada ação que seja voltada à moda? Como é que eu entendo que a primeira impressão é a que fica e não vai ser a segunda? Porque 10 anos depois todo mundo vai falar, nossa, Graça, e pensar que quando eu te conheci aquele dia eu achei que você era assim. Então tudo parte do cérebro. Então eu fiz essa mescla, né? Que aí vem a mescla, eu fiz Aí. essa miscelânea de assuntos, de cursos, de pós, de todos, né, todos os meus estudos com base no comportamento humano para que eu possa argumentar a moda. E a Mescli é um escritório que ajuda marcas, como é que funciona isso? Isso, a Mescla é uma gestão de imagem de marcas e pessoas. Então, exatamente por conta da base comportamental, hoje eu trabalho não só com marcas de moda, eu trabalho com qualquer marca que queira construir uma imagem de sucesso, construir ou manter. Eu trabalho abraçada com marketing, abraçada com um profissional do brand, mas em construção de imagem. Meu trabalho é como a imagem dessa marca, como a imagem dessa pessoa está sendo interpretada pelas outras pessoas. Já É faz seu isso. jabá aí pra galera te acompanhar no Instagram, qual é? Isso, arroba Lorena Cantanhede é o meu, que eu converso sobre moda, que estão falando lá de mim sobre a alta costura, né? E o Mesclê Assessoria, que é o perfil no qual tem os trabalhos, os desfiles que nós fazemos e todo o cardápio que a Mesclê oferece de serviços. Uma curiosidade, gente, eu e a Lorena, a gente se conhece há pelo menos 25 anos. Ela ainda era estudante, né, Lorena? Sim, o Marcelo foi Então, uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui em Goiânia. então, assim, quando eu falo assim, backstage, para mim é uma palavra que me representa muito, porque todo mundo só vê o stage, né? Aquele momento no palco que acontece, mas muita gente não tem ideia do que está acontecendo ali por trás. E eu costumo falar que ali é o coração, né? Se o negócio lá atrás para, nada acontece lá na frente. E muitas vezes esse seu trabalho não é nem reconhecido, né, Lorena? Então, assim, eu, em nome de toda uma cadeia, e por participar e ver o seu empenho, principalmente falando em grandes eventos, eu te saúdo e agradeço, porque, gente, é uma tranquilidade estar com ela no backstage. Sabe assim, tipo, eu perdi já a conta do número de desfiles, grandes eventos que a gente já participou junto, e eu vejo a diferença de trabalho acontecendo, sem valorizar e menosprezar, não é isso, sabe? Mas assim, de realmente me identificar com um mecanismo que funciona. Então eu te agradeço por fazer parte da minha vida. Não, ó, rasgação de seda, mas essa tranquilidade só acontece porque temos bons profissionais como você, Marcelo, dentro Ó. da equipe. É, como você falou, as pessoas não conhecem o backstage, né? Elas acham, eu brinco, as pessoas acreditam que um desfile é simplesmente vestir roupa e colocar na passarela, mas elas não sabem o que acontece lá dentro, que é É uma matemática. É uma É matemática. uma verdadeira matemática. Nós vamos, né, fazer um evento agora. Eu já, né, esquematizei toda a Tá matemática. Eu fazendo já, todas as somas já aí. coloquei lá no nosso grupo, ó, M1, M2, M3, 3, 4, 7, 8, porque realmente é necessário fazer toda essa logística, todo esse sistema para que os 20 minutos, 15 minutos de desfile, eles saiam perfeitos e todo mundo acha que é só mesmo vestir a roupa no modelo. Mas lá por dentro tem uma equipe grande, não há um desfile que não seja menos de 30 pessoas, né, No Marcelo? Se a mínimo. gente colocasse um desfile pequeno, a gente precisa reger uma equipe de 30 pessoas. E essas 30 pessoas, elas precisam estar em sinergia. Por isso que eu falo, é um trabalho no qual eu coordeno o backstage, mas ele não existiria se
todo mundo da equipe não fizesse parte, não estivesse na mesma sintonia que a gente. Por isso que dá certo, Marcelo. Dá muito certo os eventos que nós fazemos, porque a gente conversa a mesma língua, porque nós sentamos, nós organizamos, e aí quando você fala, tem evento isso, evento aquilo, só o fato de organizar, sentar, organizar, mostrar exatamente como vai ser feito dentro de uma planta, esse é o primeiro passo para dar certo. E a gente vê que algumas vezes não acontece esse mínimo E aqui. acaba que tudo flui. Isso. E eu também queria te agradecer a presença da nossa Star de hoje. E assim, tem muito assunto ainda para nós discutirmos. Você está reconvidada? Que maravilha. Convidada novamente. Intimada. Para vir É. novamente, para a gente falar mais de moda, de comportamento. Enfim, são tendências. E é isso. Queria falar mais alguma coisa, Marcelo? Não, é só para finalizar o assunto, porque assim, né, tipo, como eu disse, são 25 anos, Sim. gente, e deve ter uns 10 que eu trabalho com essa parte de direção, né, de eventos e tal, só que as pessoas não conhecem, né, conhece o Marcelo Booker, conhece um pouco agora do Marcelo dono de agência, o Marcelo apresentador, mas o Marcelo diretor de eventos é novidade. Então, assim, e muita gente, praticamente todos, a Lorena faz parte, né? Isso Tipo, mesmo. meu braço direito e esquerdo, e ela tá ali o tempo todo, assim, porque, assim, o povo fala direção, mas, assim, não, gente, não é direção, sabe, assim, tipo, ali é uma equipe partilhada, não tem como, de repente até pode ser que exista uma pessoa que está à frente, mas se a equipe, ela não é homogênea, se a gente não falar, né, não estiver dentro da mesma linha, não acontece. Então, assim, a gente tá o tempo todo ali, né, Lorena, Marcelo. tá isso, tá aquilo. Por isso que as coisas acontecem. Então, assim, quando eu falo de agradecimento, é isso. É porque, assim, tipo, é uma pessoa que realmente, assim, eu trago há muitos anos no coração e eu me sinto muito feliz de dividir com ela esses bastidores. Vou chorar. É recíproco, você sabe o quanto eu gosto, né, da gente, eu gosto muito da gente, da nossa parceria, da nossa sintonia. Graça também, tenho uma admiração imensa. Você contando, né, dos seus trabalhos, Primavera, Verão, eu já conheço, ó, a Graça, o seu nome, desde muito tempo também. Admiro muito o seu trabalho e é uma honra fazer parte do Starcast. E sim, eu aceito todos os Tá convites convidadíssima. que E vierem. vamos finalizar, gente, porque Vamos, hoje até vamos esquentou, a gente finalizar nem... brindando Gente, a moda em 2026, porque estamos quase finalizando. Cheers. salute, né? Salud. Salute.